Salve a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho falar da palavra sobre Marta e Maria, que está em Lucas, capítulo 38. E aconteceu que, indo eles do caminho, entrou numa aldeia. E dela certa mulher, com o nome de Marta, e recebeu em sua casa. E tinha esta mulher uma irmã chamada Maria, e qual, aceitando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só necessária. E Maria escolheu a boa parte, e qual não lhe será tirada. Essa passagem da Bíblia significa que nós temos que saber onde nós estamos escolhendo. Será que nós estamos escolhendo como Marta, os afazeres da vida, se distrair, fazer um monte de coisa? Ou estamos seguindo a que Maria fez? De se ajoelhar, de buscar o Senhor Jesus dentro de casa, ler a Bíblia, de meditar dia e de noite, buscar em oração, buscar em jejum, buscar a face de Cristo, para até dentro da igreja você chegar ali com a unção de Deus, com a autoridade de Deus, fazer o que Deus te manda dentro da presença. Aonde nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo realmente? Será que estamos sendo como Marta, preocupada com tudo, ou simplesmente buscando a face de Cristo? O que nós estamos buscando? O que a gente está fazendo na nossa vida espiritual, na nossa vida em todos os sentidos? Qual é o nosso afazer principal? A palavra de Deus fala: buscai o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que a gente está fazendo? Como a gente está conduzindo a palavra de Deus nas nossas vidas? Marta ali estava preocupada realmente não só na limpeza da casa, quanto a comida para receber o povo. Não que nós temos que fazer isso para poder cuidar da casa nossa. Mas qual é o principal a fazer nosso? Será que é realmente as coisas do mundo, as coisas carnais, as coisas que o mundo nos oferece e que a gente tem que fazer? Ou realmente tirar um tempo para estar como Maria? A estar no altar, estar na presença, estar buscando a face de Cristo no teu particular. O que nós estamos fazendo? O que a gente tem olhado mesmo nos nossos olhos, colocado, o que a gente tem ouvido mesmo, o que a gente tem falado, que a palavra mata. Muitos de nós temos sido maltratados com palavra e com atitude. Mas que Deus realmente possa tirar do nosso coração as palavras e atitudes de muita gente que veio para matar, roubar e destruir nossos sonhos, nossos projetos, a nossa vida no altar de Cristo. Você que se desviou por causa de uma palavra, ou não está mais acreditando no que Deus tem revelado para a tua vida, confirmando o que Deus tem falado para a tua vida, e você desviou, deixou de estar na presença por causa de uma pessoa. Aprenda que o homem é falho, independente do grau espiritual, é falho. Só o verdadeiro que é conosco, essa palavra, é o dono da Bíblia. É Ele que é o fiel amigo. Mas Ele me usa e usa todos que estão ali no altar. Com misericórdia. É por misericórdia. Mas é por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre orando e estando na presença. Mas a palavra que sai da minha boca, da tua boca, tem que ser palavras de sabedoria, de discernimento, de entendimento. Nossa boca não foi colocada para ferir as pessoas. Trate as pessoas dentro da igreja e fora da igreja como quer ser tratado. Deixa as pessoas fazer a obra como deve ser feito. Todos foram chamados, mas são poucos escolhidos. Dentro das igrejas tem o trigo e o joio.
pastores, presbíteros, apóstolos, bispos, tem que ter visão espiritual. Todos nós temos que ter visão espiritual para não ser enganado. Tem os verdadeiros profetas. Tem ainda a profecia verdadeira. Os dons espirituais foram dados para ser usado, não para ser paralisado. Não se coloca de qualquer forma. Muitos não estão deixando a gente ser usado, pessoas serem usadas e pessoas que têm unção e autoridade. Porque o Espírito Santo de Deus que usa não é o homem. Nós temos que ser realmente quebrantados por Deus o tempo todo. E temos que deixar Deus fazer o uso das pessoas como deve ser usado. Se você está sem visão para ungir, para consagrar alguém, peça para Deus te mostrar no particular. Desce na casa do oleiro, desce em oração, desce em jejum, para que Deus te revele o oculto escondido. E deixa Deus usar o seu povo. Deixa, às vezes tem uma pessoa que assim não dá nada. Essa pessoa está tendo uma visão muito maior que muitas vezes, muito mais que um pastor, muitas vezes mais que um presbítero, muito mais ainda que um apóstolo. Então tem que tomar cuidado, tem que fazer conforme Deus revela o oculto escondido. Mas eu e você, que muitas vezes ninguém dá nada, não deixa a presença de Cristo, porque o que eu já fui paralisada por causa dos meus dons, proibida de muitas coisas, mas hoje eu estou aqui. Eu não olho para a esquerda, nem para a direita, nem para o homem. Eu olho para Cristo, continuo fazendo tudo que Ele me derramou, os dons que Ele me deu, a obra que Ele confiou na minha mão, eu não deixo de fazer, porque quem manda em mim e quem me dirige, que está dentro de mim, é Jesus, não é o homem. Eu sou obediente primeiramente a Cristo, depois ao homem que põe na direção. Mas muitos não estão conforme Deus manda. E quem conhece meu coração, minha atitude, meu caráter de querer agir efetuar é Deus, como é vocês. Cada um conhece cada um. É Deus e cada um. Nós nos conhecemos e Deus nos conhece. Não posso julgar. Ninguém pode julgar ninguém dentro da igreja. Ninguém pode humilhar ninguém dentro da igreja. Porque a igreja é um lugar que a palavra de Deus mesmo diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu os livrarei. Então está todo mundo cansado. Está todo mundo ali machucado. E aí com isso, o que Deus fez? Ele dá a paz. Aquele que busca, chora, aquele que geme diante do Senhor Jesus, Deus vai honrando. E às vezes muitas pessoas estão em cima, humilha quem está embaixo. E aí a gente tem que prestar atenção nisso. Porque quem usa é Deus. Quem levanta é Deus. Quem honra é Deus. Eu, como instrumento de Deus, eu tenho que tomar cuidado. Porque eu vou falar como eu vou falar. Para não machucar uma alma. Seja membros antigos ou não. Mas cada um tem o seu chamado, a sua unção, a sua autoridade que Deus concede. E não percam isso. Se o homem não deixa você ser usado, pede a bênção e vai para uma outra, que de repente te deixa usar. Que Deus andou pelo mundo inteiro pregando a palavra. E Ele quer ver a gente pregando o Evangelho. A gente manda ficar plantado numa terra que dá mel, leite e mel, é aquela que te deixa ser usado da forma que Deus te deu. E é onde você é abençoado, você é honrado. E o Senhor Jesus amado quer para todos, não é para um, é para todos ser usados. Mas nem todos querem ser usados. Nem todos dão lugar para isso. Nem muitos dão a Deus a oportunidade. E o homem, muitas vezes, quer parar o povo. E não quer deixar Deus usar. Paralisa o homem.
Fala que tem que ficar de castigo. Correção é uma coisa, proibir é outra. Corrigir vocês, pastores, presbíteros, e corrigir todos nós, os membros da igreja, tem que ser corrigido porque Deus pôs a vara. Mas com sabedoria, com discernimento, com entendimento. Mas não proibindo o filho de fazer aquilo que ele foi chamado. Não. Porque Jesus, ele nunca pôs ninguém de castigo. Ele corrigia com amor, mas nunca proibindo de praticar aquilo que ele dá a livre-arbítrio de servir a Jesus ou não. E aonde você está? Com quem você está? Ao Deus, quando o anjo de Lúcifer era um anjo era levita. Quando quis ser maior que Deus fez? Vai para a terra com um texto do céu. E a gente está aqui. Em minha volta está o anjo de Deus. Depois vem os anjos de Satanás para tentar me atentar e me destruir. Mas para quem você está dando ouvido? Para Deus ou para Satanás? É para Jesus ou para o diabo? Aqui, Marta estava preocupada com as coisas da casa e não para a palavra. Mas ela estava preocupada em receber o Pai e receber a todos. Na verdade, Maria, ela escolheu só a palavra, né? Está no pé de Jesus. Então, você está no pé de Jesus ou não? Jesus, ele dá uma reflexão, né? Como tem uma outra passagem, vinde a mim, me alegrei como vamos na casa do Senhor Jesus. Então, deixa muitas vezes seus afazeres para estar na presença. Tira um tempo, se ajoelha dentro de casa, busca, quando fala, buscar o quarto, né? Fecha a porta, tem seu particular com Deus. Mas procura Jesus. O culto começa dentro de casa. Começa dentro de casa para terminar lá dentro da igreja. Mas o que está acontecendo? Muitos estão dando ouvido ao homem. Quando acontece alguma coisa, em vez de se ajoelhar e orar e buscar a palavra, muitos procuram os homens. Mas nem todos estão prontos para ouvir o que você tem para dizer. Sabia? Que nem todos têm uma palavra de sabedoria na hora. Então, até para com quem você deve conversar, você tem que saber com quem pode se desabafar. Porque não é para todo mundo que você pode contar a tua vida. Conta pro dono da Bíblia. Primeiramente, eu tenho essa experiência. Primeiro, os meus problemas eu conto tudo para Cristo. Quando eu vou lá para a igreja, eu escuto tudo lá. As profecias todas são confirmadas, não só dentro da palavra, quanto o homem é usado. Que tem ainda os profetas verdadeiros aí. Tem os profetas que deixam ser usado com os dons espirituais, que está em 1 Coríntios 7. Esse é o casamento, né? E fala sobre os dons, né? Os dons espirituais. E tem que deixar ser usado. E como está teu casamento também dentro do altar? Como está o teu casamento no altar? A mulher é frágil. O homem é o cabeça. Como você está tratando tua esposa? Com amor? Como você está tratando seu esposo? Com amor? Tua casa, teus filhos? Eu já estou falando até duas palavras juntas. Como está? Como está o teu ministério? Está sendo dirigido por você, homem, ou sendo ministrado pela tua carne? Qual é a que está falando mais alto também? A carne ou o espírito na tua vida? Como está? Realmente está como Maria, buscando a presença do Senhor Jesus e tudo, colocando na mão do Senhor Jesus, sendo guiado pelo Espírito de Deus, a tudo que você veste, faz, para onde você vai. Quem você realmente, Deus tem te revelado o oculto escondido, como pregar, como fazer dentro da igreja,
quem colocar as coisas para fazer. Porque muitos querem que todo mundo faça um monte de coisa. Mas lembramos todos nós, seja apóstolo, seja bispo, seja pastor, seja diácono, seja membro, todos nós temos que cuidar da cobra. Não digo só financeiramente, é em tudo, limpeza, tudo. E pôr a mão na massa, viu? Ele ganha assim, ó. Que isso eu já fiz várias vezes na igreja. Só que eu nunca precisei comentar nada com ninguém. Isso lá desde meus 14 anos de idade. Teve 2 anos na minha casa. Eu cuidava de organizar junto com a moça que trabalhava em casa, se não me engano, Edith, o nome dela. E aí, éramos nós duas que deixávamos pronto para segundas-feiras. E se desfazíamos depois, no outro dia. Mas, desde lá eu aprendi. Em todos os ministérios que eu vou, eu tenho a oportunidade de cuidar de alguma coisa, precisa, que eu vejo que precisa, eu ponho minha mão, não preciso nem falar nada para ninguém. Que ele lá em cima tá vendo. Ele lá em cima tá contemplando. Nem devemos fazer nada dentro da obra esperando elogio, esperando alguma coisa. Temos que esperar vir lá de cima. Porque o homem falha, o homem às vezes é falso, mas é amor que tem que ter dentro da igreja. Não só amor e respeito, mas na unção e autoridade também. Porque todos têm direito de crescer espiritualmente. Não parados, não paralisados. E muitos estão matando as pessoas com palavra e atitude. Mas eu aprendi que muito que eu escuto, muito que não devolvi, eu entrego na mão de Deus, que a justiça vem lá de cima. E eu peço a Deus que abençoa todos que me machucam com palavra e atitude. Mas eu também não procuro, também não destino, mas para que a minha vida continue andando, eu só abençoo a quem me machuca com a oração. Porque eu quero minha vida continuando. E eu não olho para a esquerda, nem para a direita, nem para a atitude que me machucou. Mas eu olho para Jesus e para a palavra e para aquilo que Ele tem. Que é o que eu tenho que me preocupar com o que Deus tem para mim, o que Deus fala de mim, o que Deus quer de mim. Eu não paraliso os dons. Então eu louvo um gesto, eu prego, eu falo o que deve ser dito calmamente. E faço o que Deus me manda. E você tem deixado Deus te usar da forma que Ele tem que fazer? Aí você vai falar, não, mas eu não posso porque eu tenho vício disso, vício daquilo outro. Ei, quem tira o vício é você e Jesus. Não é o homem. E nem eu não posso te julgar para você de fazer alguma coisa. Então por isso que fala, o que você está fazendo da sua vida? E o que você está fazendo com a presença de Jesus quando você para e desce na casa do oleiro, como a Maria fez de ouvir a palavra. Porque ali, além dela parar para ouvir, ela foi usada para lavar os pés de Jesus, com seus cabelos, enxugar e preparar ele para a morte e para a ressurreição depois de 3 dias de sua morte. Mas o que você tem feito da sua vida? O que você realmente tem? Abre seus ouvidos para atender a palavra do Senhor. Qual é a direção que você tem feito? Ensina teu filho no caminho que deve andar. Todos no mesmo caminho, na mesma fé, na mesma fé. Porque quando fechar os olhos carnais, será que nós todos subiremos para o céu ou para o inferno? Eu creio que eu vou para o céu. E você? Mas que Deus possa tocar na tua casa, na tua vida, mudar teu coração, tua mente, teu caráter, querer efetuar, que Deus transforme, nos cure, nos liberte, nos restitui, nos restaure. E faz uso da sua vida na presença dele com toda autoridade e temor de Deus, com sabedoria, e que nada nem ninguém possa impedir teu crescimento espiritual e usar a sua vida no altar ou fora do altar, que ninguém possa te parar, a não ser o próprio Deus que tem esse poder, essa autoridade. É Ele que faz, é Ele que deixa, é Ele que autoriza você de fazer a obra que Ele te confiou. Faça uso daquilo que Ele te confiou, pois na sua palma da sua mão
na sua vida para fazer para Ele, para Jesus. Que o culto racional dentro da tua casa e dentro da igreja seja você e Deus. Entra dentro e faça como eu. Esquece quem está do lado, atrás, à frente e até quem está na frente. Não tá. Só presta atenção na palavra, no que está sendo louvado. Se liga com Deus. Faz de conta que é só você e Ele que está ali. E adore. Faça o que Deus te manda. Amém? Que o nome do Senhor Jesus possa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, que Jesus possa fazer de você e de mim uso conforme a tua vontade dele. A vontade dele permaneça sempre na minha e na tua vida. Faça uso, faça o querer dele em todos os sentidos, em todas as áreas, e que nada nem ninguém possa impedir. E toda oração contrária, todo impedimento espiritual e todos os outros caem por terra em nome de Jesus Cristo. Mas a vontade de Deus permaneça, a sua vida no altar de Deus, que seja fortalecido, seja cresce, exalte e cresça o nome do Senhor Jesus na tua vida. Que nós sejamos pequeninos e Ele grande. Que nós desaparecemos e Ele apareça. Que Ele realmente faça uso de você de uma forma que você nem imagina. Mas que Ele possa ter toda a liberdade de te transformar, de te curar, de te libertar, de te restituir, de te restaurar. E fazer nele, uso da sua vida conforme o querer dele. Faça o querer e o efetuar é de Deus. Você e eu somos simplesmente um instrumento. E nada e ninguém pode impedir. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.